Aleluia, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família nessa noite. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito, amém, irmãos? E aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus vai fazer. Quantos creem nisso? Que Deus vai fazer? Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, fala para ele, você não pode desanimar. Fala para ele assim, você não pode desanimar. Fala assim, eu estou sabendo de boas notícias a seu respeito. Vai, irmão, seja profeta nessa noite na vida do seu irmão aí, ó. Fala para ele, eu estou sabendo que tem boas notícias a seu respeito. Fala para ele assim, sabe aquilo que você está esperando? Está para vir. Ah, irmão, profetiza em nome de Jesus, eu creio nisso. Que a gente não pode nesses dias, fala comigo, é não desanimar. Porque o desânimo, ele freia, irmãos, na verdade, é aquilo que Deus está para fazer, aquilo que Deus está para realizar. Porque uma pessoa desanimada, infelizmente, é uma pessoa que ela não tem uma ação, ela não tem, na verdade, uma garra, uma determinação. E nós cremos nessa noite que o que Deus espera de mim e de você é que nós estejamos convictos daquilo que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Porque Deus, ele pode fazer, Deus quer fazer. Mas entenda isso, o que Deus precisa são de pessoas que tenham fé. Para que em nome de Jesus, por quê? É a minha, a sua fé que aciona o poder de Deus para com a nossa vida. Então passou qualquer distância daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele pode fazer. A minha, a sua fé, irmãos. Na verdade, entenda isso, a fé é um gatilho espiritual que move a mão de Deus. Uau! Quem crê nisso no nome de Jesus? Ah, irmãos, hoje eu vim para cá bem animado, viu? Vim para cá debaixo de chuva, cheguei aqui, essa energia acabou 5 vezes. E eu orei, falei, meu Deus, tem misericórdia, firme esse negócio aí. Esse mês agora passado, agora esses dias queimou uma caixa. Essa caixa que está alugada, ela não é daqui, ela não é nossa, porque queimou a nossa, queimou esse ar, queimou aquele ar. Então assim, nós estamos debaixo de muita prova que essa nova empresa que está aí, né? Eu esqueci até o nome desse trem, mas é isso mesmo. É isso mesmo. E aí o que acontece? Tem tudo, fala assim, tem tudo para desanimar. Mas entenda isso, eu estou animado, por quê? Porque eu estou na palavra. Aí quando eu olho para a palavra que Deus me deu, eu falo, gente do céu, não tem nada que pode me desanimar. Quero até pedir oração, terça-feira eu vou estar ministrando uma conferência aí na igreja de um amigo meu, você esteja orando por mim. Vai ser terça, quem quiser me acompanhar, eu passo lá o endereço da igreja para você estar lá com a gente, vai ser uma bênção, vai ser uma festa. É lá no Garavelo, perto lá do lado do Tiago e da Esther, eles já nos acompanhou, alguns irmãos já esteve lá, do pastor José Edson. Nós vamos estar lá, que você esteja orando pela gente, em nome de Jesus, e vai ser uma bênção da parte de Deus, amém, irmãos? O tema lá é aquele tema, lá em Isaías 55, 6, que fala lá, buscar-me-eis, me achareis. Quando buscar de que jeito? Entenda isso, você passou aquelas portas, o seu coração está intimamente envolvido nesse ambiente. Vamos de novo? Quando você entrou, o Ed pôs lá? Amém, o Ed é ligeiro. Olha que coisa forte. Vamos de novo então? Quando eu entrei às portas, fala comigo, meu coração está intimamente envolvido com esse ambiente aqui. Então você fala, pastor, meu coração está angustiado, está aflito, entenda, você está no lugar certo para que possa ser feita uma transformação do seu coração nessa noite. Pastor, eu estou alegre, estou cheio de fé, você está no ambiente certo para que Deus haja na sua vida nessa noite e você saia desse ambiente com o seu milagre, com a sua vitória nas suas mãos, no nome de Jesus. E graças a Deus. O versículo certo? Buscai ao Senhor enquanto? Invocar enquanto está perto. Eu falei errado o versículo, né? Então é outro esse versículo, né? É isso aí mesmo. Depois de 3 Covid, sua mente não fica a mesma coisa não. Mas é isso aí o versículo. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Invocai-o enquanto está perto. Uau, irmãos. Isso aqui é 2 coisas interessantes. Buscar e o quê? Fala 2 coisas distintas. Sim ou não? Quem invoca é a mesma coisa que está buscando? Deus abençoe. Em nome de Jesus, obrigado. Quem está buscando é a mesma coisa de invocar? De maneira nenhuma, né? Buscar é uma coisa e invocar é outra. Mas nessa noite eu não vou pregar sobre isso, eu quero falar sobre acesso, que é nesse tema que eu estou. E eu quero falar um tema interessante que Deus colocou no meu coração. E se você quiser anotar aí, a sua necessidade pode gerar o acesso de Jesus em sua vida. Primeiro, o que eu tenho que descobrir, pastor? Qual é a minha necessidade? Você consegue falar assim? Qual é a minha necessidade? Nós temos necessidades físicas, espirituais e emocionais, sim ou não?
Entenda isso. Mas eu preciso saber qual é. Fala assim, qual é a minha necessidade para agora, para esse ambiente, para essa palavra. Entenda isso. Ah, pastor, eu estou muito ruim. Então entenda, você precisa mover na necessidade que você tem. Entenda isso, pastor, eu estou desacreditado. Você precisa, em nome de Jesus, mover na necessidade que você está tendo. Então entenda, quando nós passou aquela porta para cá, todo mundo aqui está cheio de, fala comigo, necessidades. As pessoas que estão na internet também, estão nos ouvindo, também está cheio de necessidades, sim ou não? Então fala comigo, eu preciso ter 3 coisas nesse ambiente. Fala 3 coisas. 3 coisas. Não, fala mais forte, fala assim, 3 coisas. 3 coisas. Eu preciso mover. Eu preciso ter atitude, fala assim, atitude. Para acessar aquilo que eu preciso nessa noite. Por quê, irmão? Nós não vem fazer um culto de gente religiosa. Não, irmão, a religião é um barco sem... É um barco furado, uma hora ela vai afundar. Quem está entendendo, irmãos? Nós servimos é Jesus Cristo, o resto é só conversa fiada, irmão. Entendeu? Nós seguimos a Cristo, nós somos imitador de Cristo, nós estamos, na verdade, seguindo a palavra dele. Nós não somos religiosos. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Que o meu culto precisa ser de entendimento. Quando eu passei as portas, eu preciso entender que se tem uma pessoa adorando, o que eu tenho que fazer? Ficar de braço cruzado? Contando as lâmpadas no teto? Pensando na semana que vem que não existe? É isso aí? Irmão, você está vendo alguém adorar? Faça o mesmo, adore. Pastor, estou vendo alguém levantar a mão e começar a dar glória a Deus. Irmão, levanta a mão. Não tem, irmão. Só de você estar aqui, você tem motivo para dar glória a Deus. Só de você ter entrado no ambiente, você já tem motivo. Pastor, então o que eu preciso fazer? Entenda, irmãos, eu estou vendo uma pessoa lá em intensa adoração, entendendo o propósito, entendendo as canções. Você está achando que essas canções foi cantada, na verdade, aleatoriamente? De maneira nenhuma, irmãos. Elas foram, em nome de Jesus, escolhidas pelo Espírito Santo de Deus no decorrer da semana. Então, quando você entra aqui, essa canção, ela está debaixo de uma oração para alcançar o seu coração. Não sei se você está entendendo. Aí o irmão chega aqui, ele quer adorar conforme foi a semana dele, ele quer adorar conforme foi o dia dele. Entenda! Nós precisamos, em nome de Jesus, entender, fala assim, o culto. Por quê, irmão? Se eu não entendo o culto, infelizmente, irmãos, eu não entendo o processo do culto. Quem está entendendo isso aqui? Porque existe um processo dentro do culto. E quando você está sentado aqui, tem um culto no céu se movendo a seu favor. E quando você está sentado aí, tem anjo e demônio agindo a seu favor, irmãos. Quando você está sentado e tem sentimentos fluindo de dentro de você, de coragem, de ousadia, de tristeza, de céus ouvida, de angústia, de aflição, de desistência. Irmãos, a nossa batalha acontece aqui. Quem está entendendo, irmãos? Uma maior batalha espiritual não é o diabo arranhando a sua janela lá não, irmão, na meia-noite. A nossa maior batalha, irmãos, não é o Satanás derrubando a panela na sua cozinha, não. A nossa maior batalha espiritual acontece na nossa mente. É o que você está pensando enquanto a palavra está sendo liberada. O que você está acessando enquanto a palavra está sendo, na verdade, é liberada, produzida nesse ambiente. Porque tem gente que vem na igreja, mas ele não está entrando no culto, irmãos, infelizmente. Já passou, fala assim, passou o louvor. Se você não adorou, perdeu, playboy. Perdeu. A unção passou aqui. A presença passou aqui, irmãos. Desde a abertura do culto, esse culto está te levando para um lugar. Se nós não fazer um culto de entendimento, nós não vamos fazer um culto, infelizmente, religioso. Irmão, a religião é a pior coisa que existe na face da terra. Mas entenda isso, esse ministério tem liberado palavras onde você sai daqui entendendo o que você tem que fazer. Aqui e fora daqui. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou aí? Então você está sendo ensinado o que você tem que fazer aonde? E fora daqui, irmãos. E nessa noite eu quero falar sobre Jesus acessar, fala assim, a minha necessidade. Fala, eu tenho que ter 3 coisas. Fala 3 coisas. Fala assim, eu preciso ter um alvo. Fala, eu preciso, fala assim, meu comportamento. Primeira atitude é falar, ter um alvo. Segundo o quê? Fala a terceira, me fala assim, meu tempo. Esse tempo que você passa aqui, você chama, qual é o nome que você dá para um tempo aqui dentro? Qualidade? Vamos mais, vai aí.
Pessoal da internet, faz um comentário aí. Qual que é o tempo que você está investindo aí em nome de Jesus? Gratidão, ó, que benção. Vamos lá, qualidade, ó, tudo está fluindo. Estou aceitando tudo, irmão. Vamos, arrocha. Fala, irmão. Isso, tudo top, né? Nós estamos aqui com quase 100 pessoas, ninguém falou a palavra. Avanço, bom demais. Adoração, bom demais. Acesso, bom demais. Quase 100 pessoas, ninguém falou. Ação, bom demais, velho. A liberdade, bom demais. Vou falar o que ninguém gosta, tá bom? Você vai suportar? Pergunta ao seu irmão, você vai voltar no culto? Fala, domingo que vem você está aí? Pergunta ele. Posso falar? Esse tempo, depois que você passou a porta aqui para dentro, não tem como você fugir. De 100%, do começo da abertura até o final do amém, esse tempo não tem outro nome a não ser um tempo de obediência. Quase 100 pessoas ninguém falou. Porque ninguém quer obedecer. A gente quer ouvir, mas não quer fazer. A gente quer ouvir, entrar no ouvido, achar bom, ficar alegre, mas não quer obedecer. Esse tempo aqui é um tempo de obediência, porque a palavra está sendo lançada, e o que a palavra precisa para produzir é obediência. Entenda isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Nós estamos dispostos a sacrificar, mas nós somos distantes da obediência. 70% a 100% de seus problemas foi por falta de obediência. Então entenda, qual que é o tempo que eu estou passando aqui? Tempo de obediência. Porque depois que vem a instrução que eu preciso fazer, obedecer. Então fala comigo, fala meu alvo agora, é o quê? O que é meu alvo? Obedecer. Fala comportamento. Entenda isso. Se aqui é um tempo, fala assim, de obediência, qual tem que ser meu comportamento? Fala assim, um comportamento fala de fé. Porque ninguém obedece se também não tiver fé. Fala assim, sem fé é impossível. É o quê? Agradar quem? Agradar quem? Você tem que agradar quem aqui dentro? Não, vamos de novo, você tem que agradar quem aqui dentro? Não, você precisa entender isso, se você não entender. Então eu te faço uma pergunta, o seu culto está agradando a Deus? Será que Deus está olhando do trono e falando, nossa, mas que culto top que esse irmão está fazendo? Ou ele está fazendo assim, meu Deus do céu. Entendeu nada. Olha lá a irmã abrindo o culto. Olha a irmã adorando. Meu Deus, não vai adorar não? Não vai dar glória não, santo? Ô santo, vai dar glória não? Vou te dar motivo para você dar glória. É porque a gente acha que glória a Deus a gente tem que ter motivo, né? Mas a glória é dele, a honra é dele, a presença é dele. Então entenda, eu estou te dando a oportunidade de você analisar seu culto. Nós não somos alienados, irmãos. Essa igreja tem palavra de entendimento. Se eu for num culto que eu não entendi ele, eu perdi meu tempo. Se eu for no culto onde eu não fui produtivo, eu perdi meu tempo. Se eu for num culto onde, entenda isso, irmãos, eu não estou produzindo, aonde eu não estou, na verdade, estou tornando produtivo, eu perdi meu tempo. Então entenda qual tem sido o nosso comportamento aqui dentro. Será que nós estamos entrando e fazendo tudo ao contrário daquilo que é para fazer? Será que nós estamos passando as portas e Deus está falando, adora a gente tá? Vou adorar para quê? Mês, que cabe logo esse ano. Vai funcionar? Então entenda, o seu comportamento aqui dentro determina aquilo que você vai acessar. Uau. Pode escrever aí, viu? O seu comportamento aqui dentro determina o que você vai acessar. O seu comportamento aqui dentro determina o que você vai receber de Deus, na presença dele ou não. O meu comportamento determina aonde eu vou tocar. Pegou a visão, irmãos? Aí você falou sobre a mulher do fluxo de sangue, analisa o comportamento dela. Tudo falando que não, ela falou, não importa, nem que eu morra, eu toco. Quem está entendendo isso, irmãos? Você já pensou que num culto envolveu vida? Entendo, ninguém está correndo risco de vida aqui, irmãos. Só se Deus derramar um raio e matar todo mundo uma vez, só se for, ué. Não tem terrorista, não tem terremoto. Sim ou não, não tem tufão. Sim ou não, irmão? Quem está entendendo o mistério? Nosso culto é fofo demais, irmão. Você sabe que lá no Irã tem gente adorando agora debaixo do chão? Você sabe que tem lugar gelado, está sendo gente pegada uma mão na outra, abrir um buraco dentro da neve, 60 a 80 centímetros de gelo, pega na mão e desce.
batiza e sobe. Na África tem lugar que tem gente adorando, irmãos. No meio das matas, entenda isso. Qual que é o risco? E nós temos um comportamento que Jesus fala, não acredito. Tem tudo para adorar. Tem tudo para agradecer. Tem tudo para glorificar. Tem tudo para exaltar. Não vou cantar esse hino, não. Não. Esse hino aí. Quer cantar esse hino, não? Tem culto agora sendo feito, irmãos. Tem pessoas fazendo o último culto no Irã. Porque foi pego com a Bíblia na mão e foi condenado à forca e vai ser morto. Tem alguns missionários, dá um Google para você poder ver o que está acontecendo fora do seu quadrado. Porque você está achando que sua vida está ruim demais, dá um Google. Pesquisa algumas coisas. Você sabia que na Amazônia tem gente passando fome agora porque lá está seco? Você sabia que no sul tem gente fora das suas casas, e é muitas, porque lá está alagado? E a gente está num culto com ar-condicionado e não consegue adorar. A gente está num culto com ar-condicionado e não consegue dar glória a Deus. A gente está num culto onde a presença está presente e a gente não consegue reconhecer. Porque eu acho que a pior coisa do mundo é, na verdade, Jesus está presente e eu não enxergar. É Jesus estar comigo e eu ser religioso demais. Achar domingo que vem eu canto. Domingo que vem não existe, viu, querido? Talvez domingo que vem está todo mundo arrebatado. Entendeu, irmãos? Domingo que vem não existe. Nós só tem essa palavra que se chama presente, por isso é uma dádiva. Passado não existe, futuro não existe. O presente é uma dádiva de Deus. Por isso que ele se chama presente agora. Eu tenho agora. Então você vai mudar o comportamento ou não? Você mesmo, você tem que responder, irmãos. Porque meu comportamento determina o que eu vou receber ou não de Deus. Irmãos, esse culto é bem mais sério que você imagina. Sim ou não, irmãos? Escuta que ele é bem mais sério que você imagina. Ele é muito mais sério que a gente pensa. Quem está entendendo o mistério? Fala assim agora, meu tempo. Fala que aqui é um tempo. Fala de obediência. Então nós precisamos o quê? Obedecer o quê? A instrução do Espírito Santo. Porque desde quando o culto começou, ele está falando comigo, está falando com você. Eu estava ali adorando e o Espírito Santo falando comigo, irmãos. Pastor, não estou ouvindo nada. Então peça a ele para você ouvir a voz dele, irmãos. Porque um crente sem direção do Espírito é um crente perdido. Entendeu isso aí, irmãos? É um crente que não sabe se ele está para o norte, está para o sul, está para o leste ou para o oeste. Ele não sabe para onde ele está indo. Nós precisamos, nesses dias, ansiar por ouvir a voz do Espírito de Deus. Pergunta para o seu irmão, você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Abra a Bíblia aí, por favor, no João 4. Vamos falar sobre Jesus acessar as dificuldades das nossas vidas. Isso aqui é muito poderoso que eu vou te ensinar nessa noite. Olha o que diz o texto, João 4. Quem achou? E quando o Senhor, entendeu que os fariseus tinham o quê? Ouvido que Jesus fazia o quê? E batizava mais discípulos do quê? Do que João. Olha o versículo 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi para onde? Outra vez. Para onde? Para Galileia. Então quer dizer que ele já tinha ido, sim ou não? Quem pegou aí? Então entenda. Se não tem uma oportunidade, vai se falar comigo, vai ser gerada outra. Aí vem a palavra, e era necessário passar por onde? Samaria. Fala assim, necessário passar no lugar da dificuldade. Então entenda, assim como eu tenho uma necessidade, Jesus também tem uma. De passar no lugar da necessidade, que é o lugar da dificuldade. Então Samaria vai representar isso, porque o samaritano aqui era complicado nesses dias, entre judeu e samaritano. Eles não se combinavam, eles não davam certo. O samaritano era o povo mais idólatra da terra, era um povo complicado. Olha o que diz aí o texto. Foi, pois, a uma cidade chamada de Samaria. Chamada o quê? Sicar, junto à herança que Jacó tinha dado a quem? Então entenda. Então, Jesus passou e fala assim, Jacó entrou na história. É muito importante você guardar isso. Fala assim, Jacó entrou na onde? Na história. E quem mais? Fala José. Então entrou Jacó e quem? Na história. Estava ali a fonte de quem? De Jacó. Pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora o quê? Sexta. Fala meio-dia. Veio uma mulher da cidade de Samaria tirar o quê? Água. Fala água é o quê? Fala vida. Aquela mulher precisava de uma porção todo dia para poder, viver. Sim ou não?
Então, água física. Disse-lhe Jesus, dai-me de quê? Versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido o quê? A cidade. Tirar o quê? Comprar o quê? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria, te daria água viva. Uau! Disse-lhe a mulher, Senhor, não tens com que tirar, e o poço é o quê? Fundo. De onde, pois, tem o quê? O que ela fez aqui, a gente faz quase todo culto. Pergunta o quê? Subestimar Jesus. O que ela quis dizer? Você não tem corda, você não tem balde, o poço é fundo. Você não tem água viva. Minha dificuldade é muito grande. Será que nesse culto tem como isso resolver? É o que a gente faz muitas das vezes. Ela quis dizer o quê? Você não tem corda, você não tem balde, e o poço é o quê? Isso tudo fala que esse poço tinha de 40 a 35 metros de fundura. De diâmetro, 3,5 metros de boca, circunferência. Pegou? E esse poço, bem dizer, mais de 2.000, fala, anos. Porque quem cavou foi quem? Jacó. Quem pegou aí? Quem entendeu o mistério? Então, o que ela quis dizer? Eu tenho condição, eu tenho canto, mas o senhor não tem. O que quer dizer? O que quer dizer? Pergunta. Todo mundo tem a tendência a vir para um culto com um canto para resolver por si próprio. Conversamos com Jesus com o nosso canto. Isso aí eu mesmo resolvo, vou tirar água. Está entendendo o mistério? Fala para o seu irmão, solta o canto. Fala para ele, solta o canto. Que aí vai dar certo. Disse-lhe Jesus, mulher. Olha o Jesus falando, disse Jesus à mulher. Senhor, não tu tem o quê? O que tirar. O poço é fundo. De onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai, quem? Jacó. Que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele. E os seus discípulos, os filhos. E o seu gado. Jesus respondeu e lhe disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará, na onde? Fonte de água que salte para a vida eterna. Versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nisso, irmão. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água. Fala para o Senhor, quando você entende, fala para ele, quando você entende, você está disposto a trocar algo natural por algo espiritual. Quando eu não entendo, eu vou viver uma vida cristã sempre, brigando por coisas naturais e nunca acessando as espirituais. Pegou a visão, irmão? Quem entendeu aí? Quem entendeu? Quem pegou aí? Então você precisa entender o culto. Pastor, o que você quer dizer? Tem gente que está com sono, ele não consegue trocar o sono por algo espiritual. Tem gente que está aqui, está cansado, ele não consegue trocar algo natural por algo espiritual. Enquanto eu não entender isso, eu não vou conseguir acessar o espiritual no culto. Você acha que não tem anjo aqui não? Jesus não está aqui não? Tem a presença aqui? Tem uma palavra de libertação? Tem uma palavra de transformação? Então qual que é a distância disso tudo para que eu possa receber? Eu preciso aprender a trocar algo natural por algo espiritual. Quem está entendendo, irmãos? Uma coisa é clara, se você continuar obedecendo seu cérebro, você nunca vai acessar coisas espirituais. Porque o seu cérebro quer o quê? Natural, quer dormir, quer assistir Faustão, quer ir embora, lanchar. Seu cérebro quer fazer qualquer outra coisa, menos batalhar por algo espiritual. Tem Faustão mais não? Estou atrasado, perdão então. Domingo espetacular, vai. Sim ou não, irmão? Você quer fazer qualquer outra coisa, seu cérebro está falando, só fala comigo naturalmente, nunca espiritualmente. Quem está entendendo isso? Porque para o espiritual a gente precisa limitar uma briga para o espiritual, para o natural. Sim ou não? Versículo 12, não é? Ou 13? 15, né? Disse a mulher, Senhor, dai-me desta, para que eu mais não tenha, e não volte no poço da necessidade. Quem toma posse dessa palavra de beber de uma água, que você nunca mais vai precisar beber de uma água da necessidade, da dificuldade? Irmãos, água, eu estou falando de coisas que não mudam. Hoje vai ser libertação. De coisa que não muda, de coisa que a gente não acessa, de coisa que a gente está travado, está bloqueado, a gente não consegue avançar. Entenda, tem gente que está morto no sonho, tem gente que está bitolado, tem gente que está manipulado por outra pessoa, não consegue viver sua vida.
Tem gente que está aqui me ouvindo, não consegue tomar decisões, não consegue viver a sua vida, está esperando um tempo para começar a viver a vida inteira. Hoje é dia de você entender, de trocar, fala comigo, natural, por coisas espirituais, irmão. Quem quer? Você não está entendendo, irmão. Deus está louquinho para te abençoar espiritualmente, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia. Fala comigo, eu creio. Fala, primeira coisa. Você quer entrar mesmo no culto de Jesus? Sim, eu pergunto ao Senhor, você quer entrar no culto? Fala assim, no culto de Jesus. Isso aqui é o culto dele. Fala assim, é o culto dele. Fala para o seu irmão, é as regras dele. Isso aqui não tem nada a ver com democracia. Ah, a igreja é democrática. Não, esquece, a igreja nunca vai ser democrática. A igreja é monarca. Um manda e nós obedecemos. E acabou. Ah, democracia é lá fora, no mundo. Esquece. Aqui dentro, nós seguimos isso aqui, ó. Quero mandar, acabou. É Jesus falando, nós obedecendo. Desobedece, consequência. Não adianta reclamar. Quem está entendendo? Ah, pastor, não, é lá fora, irmão. Aqui é palavra. É democracia? É o quê? Monarquia. Jesus manda, a gente obedece. Quem está entendendo? Fala no culto dele. As regras dele. As perguntas quem faz? Ele faz e a gente obedece. Eu posso fazer pergunta? Fala, posso. Fala, posso. Só que cada pergunta que eu faço, fala comigo, revela quem eu sou. Quem entendeu aí? Quem pegou a visão? Quem pegou? Quem pegou, irmãos? Você está fazendo um negócio, você faz uma pergunta errada, revela a malícia que você está no negócio. E se a pessoa te conhece em negócio, não faz negócio com você, porque ele viu malícia em você. Quem está entendendo isso aí, irmãos? Se você está fazendo um negócio, faz a pergunta errada, a pessoa vê ganância em você. E se a pessoa conhece disso, ele não faz negócio com você. Porque ele viu que você é ganancioso. Ele viu que você é olhudo. Ele viu que você está querendo só tirar proveito. E a pessoa, educadamente, não faz o negócio. Pegou a visão? Quem está entendendo? Quem pegou aí? Quem pegou até aqui? Pegou até aqui? Então vamos lá, no culto de Jesus. Fala versículo 8. Porque o seu discípulo tinha ido na onde? Fala, comprar comida. Então você consegue falar comigo assim, a sua necessidade vai te colocar no lugar do milagre. Gravou aí? Fala para o seu irmão, desceu pro chip, gravou? Gravou? Fala, minha necessidade vai me colocar. Fala assim, no lugar certinho. Fala assim, do meu milagre. Mas fala para o seu irmão assim, ou talvez longe dele. Você viu que no versículo 8, Jesus fica, os discípulos saem. A necessidade dos discípulos era o quê? Fala fome. Não, vamos de novo, fome. Não, fala mais forte, fome. Ah, você está com fome, não, deixa eu profetizar, peraí. Levanta a mão, irmão, você vai ganhar agora. Fala assim, eu creio, meu Deus, que o Espírito de Deus está aqui. E que meu irmão da esquerda vai pagar meu lanche nessa noite. No nome de Jesus. Amém, irmãos. Se você não tiver, peça a Deus uma oferta. O culto é profético. Até o final do culto você ganha. Amém, irmãos? Quem crê nisso? Então entenda, a minha necessidade pode me colocar no lugar certinho de receber, sim ou não? Ou ela me pode colocar na onde? Fala longe dele. Fala longe do lugar de receber. Porque o discípulo fala comigo, estava com o quê? Fala fome. Fala coisa natural. Então entenda isso, toda vez que eu venho num ambiente espiritual com coisas naturais, eu estou longe de quem? Dele. Pegou a visão? Vai apertar, vai ficar ruim demais agora esse culto. Mas se você suportar, você vai ficar até o final. Se suportar, você vai ter que ir embora. Até domingo que vem, Deus converte você de novo. Pra você voltar domingo de novo. Vamos lá então? No lugar espiritual, cheio de coisa natural, o que acontece? Eu não suporto e vou embora. Eles tinham a necessidade física, fala natural. E eles teve que comprar o quê? Comida. Ele saiu do lugar onde ser um milagre, onde ia haver um diálogo, onde Jesus ia se revelar o Cristo. Pensa nisso, irmão. Ele estava andando com Jesus, ele saiu daquele ambiente, porque tinha uma necessidade natural. O que você quer dizer com isso, pastor? Toda vez que eu tenho uma necessidade natural no lugar espiritual, eu vou me afastar daquilo que eu preciso receber. Eu anotei aqui a frase, cara, qual é a necessidade natural que está afastando você
dele nessa noite. Como isso mexeu comigo, irmãos? Mês de dezembro, dia 3. Eu falei, Jesus, que palavra é essa? Já preguei esse texto várias vezes. Eu falei assim, é essa que eu tenho. Qual é a necessidade natural, Wesley, que está te afastando das coisas espirituais que eu tenho para você? E ele falou, fale para a minha igreja e deixa ela analisar. E eu fiquei pensando comigo mesmo. Falei, Jesus, isso é muito sério. E eu comecei a pensar. Não sei se você começou a pensar agora. Mas tudo aquilo que você está apegado, que é natural, vai ficar aqui. E se meu coração estiver em coisas naturais, eu vou ser tão natural ao ponto de ficar com aquilo que é natural. E se eu ficar muito natural, eu vou ser tão natural a ponto de ir para o inferno na minha naturalidade. Porque não, pastor, é natural. Não, pastor, isso não dá nada não. Tudo que a gente fala não dá nada não, não tem problema não. Me leva direto para a desobediência. E gente, desobediência não vai ver o reino dos céus. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, quando eu li isso aqui, eu consegui entender que ele sai do ambiente onde Jesus ia se manifestar, porque tinha só uma fome. Eles foram embora. E eu fiquei pensando, Deus, quantas necessidades naturais eu tenho, que infelizmente está me tirando da tua presença. Quem está entendendo, irmãos? Você sabia que todo culto começa na carne? Fala, todo culto? Começa na onde? Vou te ensinar um negócio muito louco. Fala, todo culto. Bate aí. Vai, irmão, ajuda eu. Fala, começa na carne. Depois, fala, depois. Põe assim, ó. Bate assim no coração. Ele desenvolve, fala assim, pro sentimento. A gente tem a tendência a fazer um culto emocional. Quem está entendendo, irmão? Pegou isso ou não? A gente tem a tendência a ser emocional. A ser emocional ao ponto de nunca cessar mais um nível na presença. Então o culto ele pode começar na onde? Fala. Na carne. Depois, fala nas emoções. Mas se ele parar aí, fala assim, é um fracasso total. Ele precisa desenvolver para quê? Fala. Para o espiritual. Meu culto não pode ser só na carne, meu culto não pode ser só emocional, ele precisa prolongar para o ar, ele precisa desenvolver por espiritual. Eu preciso fazer um culto no espírito, irmãos. O que é um culto no espírito? É um culto, não é um culto emocional, é um culto onde eu entendo, e a palavra vem tão espiritual para mim que eu consigo receber ela, e eu consigo ser transformado por ela, eu consigo acessar tanto no espírito, que eu chego na minha casa e falo, eu fui liberto no espiritual. Ah, irmão, isso é poderoso, irmão. Mas infelizmente nós amamos fazer um culto na alma. Quem está entendendo o mistério? Um culto onde a gente se sente bem. Um culto onde a gente fica assim, nossa, uma sensação tão boa. Não vai mudar nada essa sensação de sua vida. De maneira nenhuma. As pessoas que andavam com Jesus, elas eram confrontadas, seguindo Jesus, e falavam assim, mestre, fala. Meu pai acabou de morrer. E fala, não, para, vamos. Deixa os mortos enterrar seu morto, vem comigo, bora. Dá para seguir na alma? Dá para seguir no sentimento? Eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, só no espírito para aceitar um negócio desse. Sim ou não, irmão? Porque a gente lê e acha simplesinho, não é? Sim ou não, irmão? Você ouviu do próprio Jesus, falou, deixa eu te falar, me segue, deixa os mortos enterrar seus mortos, vem comigo. Não é brincadeira não, irmão, eu estou pregando aqui é para gente madura, falei para gente maduro. Eu estou pregando aqui, irmão, não é leite não, estou pregando é palavra madura, irmãos. Vai chegar o momento que Jesus vai falar com você e você vai ter que dar uma resposta no espírito e não na alma. Não na carne, mas no espírito. Quantas coisas naturais está roubando de nós, irmãos, um acesso na presença dele. Quantas coisas naturais está roubando de nós, irmãos. Sentirmos a presença dele, irmãos. Toda decisão que você toma no natural, você vai ter consequências sérias. Quem está entendendo isso, irmão? E consequência é algo que eu tenho que fazer, lidar com elas. Irmão, lidar com as consequências é a pior coisa que existe, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Fala para o seu irmão assim, quem foge dos problemas? Fala bem forte, quem foge dos problemas cria outros ainda maiores no futuro.
Gravou a frase? Quem foge da onde? Cria outros maiores. Quanto tempo? No futuro. Eu fiquei meditando nisso, eu falei, Jesus, isso é interessante. Porque essa necessidade era um problema, eles resolveu e ficou sem acesso na presença. O que você quer dizer com isso, pastor? Que tem hora que a gente quer resolver coisas naturais demais. E infelizmente Deus está nos falando espiritualmente, a gente perde o acesso. Quem está entendendo isso, irmãos? Se eu entrar essas portas só para resolver coisa natural, infelizmente eu só vou ficar resolvendo coisa natural. Mas se eu entrar nessas portas entendendo que eu preciso resolver coisas espirituais, e talvez naturais sim, não só naturais ou não só espirituais, mas se eu entrar com o entendimento que eu preciso resolver coisas espirituais também, eu vou viver algo novo na parte de Deus, igreja. É isso que eu estou querendo que você entenda. Nessa noite, que nós não podemos entrar essas portas só para resolver coisas naturais. Nós precisamos entender que existe um culto que é feito no Espírito, e não só na alma, e não só na carne. Existe um culto aonde, irmãos, eu abro meu coração e Deus se manifesta no Espírito na minha vida. Quem está entendendo isso aí? Quem pegou? Sabe por que Deus pode nos levantar dos nossos fracassos? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? O que Deus não pode é nos levantar das nossas desculpas. Grava a frase. Deus pode nos levantar, Deus pode levantar você dos seus fracassos, mas nunca das suas desculpas. Quem vive dando desculpa não tem acesso a coisas impossíveis da parte de Deus. O acesso é impossível para quem só fica dando desculpa. A gente é expert em culpar alguém ou dar desculpa por algo. Deus pode te levantar do seu fracasso, mas nunca das suas desculpas. Tem desculpa que cola para Deus? Hã? Adão, por que você escondeu? Ele fala, foi a mulher. Mulher, por que você escondeu? Foi a serpente. Os três na minha frente. Adão, essa é a sua sentença. Agora você vai morrer. A terra vai ser maldita por causa de você, vai crescer espinhos. Você está expulso da casa que eu te dei, morava de graça, pagava aluguel, não fazia nada. Tinha tudo quanto é de comida. Pecou para fora. Ah, pastor, Deus me ama. É o mesmo Deus que te ama, põe você para fora da casa que ele criou. Ah, pastor, Deus me aceita do jeito que eu sou. Pois é, ele não aceitou Adão do jeito que ele estava. Pôs ele para fora da casa. Pegou a visão? Que Deus plantou um jardim no Éden. O Éden não era toda a terra. Pegou a visão? Quem pegou aí? Um jardim no Éden. Era um espaço que Deus fez para o homem ficar deleitando de tudo aquilo que ele podia deleitar. Pecou, Deus falou, bora, acelera. Mulher, deixa eu falar com você também. Agora o seu desejo é pelo teu marido. Quem pegou a visão? Você ia ter criança, vendo na internet, agora não tem jeito mais. Entendeu isso aí? Entendeu? Pegou a visão? Dava para parir vendo o Facebook. Tranquilo. Agora... Você não dá conta nem de se apertar a mão. Se apertar o celular, quebra na hora do parto, né? As minhas irmãs sabem como é que você é bruto. Você vai ter o filho igual com muita dor. Fora da minha casa. Serpente. Vai nascer um dessa mulher que vai pisar na sua cabeça. Você vai marchar, você vai comer do pó da terra. E eu vou fazer nascer um que vai esmagar a sua cabeça, muito em breve. Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia, eu creio nisso. Quem crê nisso, irmãos? E muito breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus. Quem é bom em dar desculpa, geralmente não presta para mais nada. Ele vira um expert em dar desculpa. Ah, pastor, foi por isso. Pois é, vai chegar um dia que você vai falar com um sum pastor, com o pastor dos pastores, e não vai dar para dar desculpa. Pegou aí, irmão? Ah, pastor, é minha mulher, é meu marido. Não, irmão, vai chegar um dia que não vai ter mulher e nem marido. Lá você não vai ser casado e nem vai mudar esse casamento. Lá vai ser você e seus B.O. Porque na terra você culpa sua mulher, é fácil, simples. Você não quer mudar, a culpa varou. O varão é muito simples, não quer transformação, não quer mudar, a culpa varou. Mas lá no céu, meu amigo, você já não tem essa esposa mais. Entenda, quem vive dando desculpa nunca acessa aquilo que Deus tem. Desculpa é a pior coisa que a gente inventa para ficar dando e nunca sai do lugar. Quem está entendendo isso? Quem entendeu, irmãos? O povo de Israel ficou girando, 40 anos porque era expert em dar desculpa. Ah, a culpa é disso, o pepino, não sei o quê. Irmãos, ele era mestre em ficar dando desculpa. Ah, foi por causa do meu pai. Não, você não vem falar com trauma comigo, não. Eu tenho promoção de trauma, se você quiser. Eu sou traumatizado em várias áreas da vida.
Eu fui traumatizado. Ah, pastor, porque eu não tenho, porque eu não tenho aqui. Não, irmãos. Fala para o seu irmão, me ajuda. Jesus fez uma obra na sua vida, você vai ficar nisso. Você precisa evoluir, irmão, você precisa crescer, você precisa avançar. Tem gente que está reproduzindo a imagem clara que era o pai, e o pai não valia nada, você está no mesmo caminho. Vai ficar nessa até quando? Fala para o seu irmão, tem que evoluir. Nós não estamos aqui de brincadeira, irmão, nós estamos aqui para levar os 6 para o céu, e para isso acontecer, você precisa evoluir. Entenda isso, irmãos. Eu não posso levar uma vida cristã cheia de desculpa. E nós é mestre. Nós começamos lá no jardim e está até hoje. Que é essa artimanha. Culpa não é minha, Deus, é essa mulher. Bonita demais, mas deu B.O. Está entendendo, irmãos? Foi a Eva, não tem nada a ver com isso. Eu falei com quem, Ana? Foi com você. Pois é. Vou te dar sua sentença. Deus separou, não foi? Sim ou não? Sim. Em três sentenças, não foi? Quantos pecou? Foi 3, não foi? A serpente, o Adão e a Eva, não foi? Deus condenou tudo igual, certinho? Não, irmão, fala comigo, Deus é organizado. Entenda, nós queremos fazer um culto tudo bagunçado na nossa mente, organiza a sua mente. Deixa a sua mente aqui agora, o ambiente agora é para ficar aqui. Organiza a sua mente, Deus está falando com você. Não deixa a sua mente vagar não, irmão. Como é que vai ser os espinhos lá fora? Não, traz sua mente para cá e fala, mente, fica aqui. É aqui que eu vou receber, é aqui, nesse tempo agora. Esse tempo de obediência. Quem crê nisso, irmão? Olha o versículo 9 e 10. Quem está comigo aí? Nós estamos no 9 e 10. Disse, pois, a mulher. Quem está falando? Como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher, o quê? Porque os judeus não o quê? Uau. Jesus, porém, o quê? Se tu o quê? O dom de quem? Ele está falando do dom de vida eterna. Que a vida eterna é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva. Nada que eu faça eu consigo pagar, é um presente, é impagável. Sim ou não, irmãos? E quem é que te diz, dá-me de beber, de quê? Tu lhe pediria, e ele te... Fala assim, Deus identificou a necessidade da mulher. Fala comigo, Deus identificou a necessidade da mulher. Fala assim, Jesus identificou a necessidade da mulher. Fala assim, falta dele. Quando eu li isso aqui, eu falei assim, eu sou crente, Jesus. Sou pastor. Foi em muitas áreas, você está com muita falta de mim. Eu falei, nossa, eu estou em pecado, meu Deus. Porque a crente é assim, né? Deu um B.O., está em pecado. Eu falei, Jesus, pior que eu estou em pecado mesmo. Porque pecado para quem é só prostituir, é fumar, é beber. A gente tem isso na cabeça. Adulterou, prostituiu. Só isso que é pecado, não é? Sim ou não, irmão? Frieza, não ler Bíblia, ficar só no televisão, internet, é pecado. Porque você está alimentando esse corpo seu aí só com coisas terrenas, naturais e carnais. Você não tem um tempo de busca. E quem não tem um tempo de busca para coisas espirituais, está fugindo dele, está longe, distante daquilo que ele está dando a direção. E eu pensei comigo, falei, Jesus, como é que é isso aqui? Foi, Jesus identificou a necessidade da mulher, a necessidade dela, na verdade que ela tinha, era a falta dele na vida dela. E vai provar, porque tirava a água que hora? Tem muita gente aqui no poço ao meio-dia. Tem, irmão, nós falamos da mulher, mas nós estamos na mesma situação. Tem gente que quer com financeiro, o poço está lá, meio-dia, está todo dia lá. Está ruim nas finanças. Confessa que você prospera. Igual você ficar com cara de rico e tá pobre, dá bem aonde? Faz cara logo, tá errado mesmo. Deu errado. Eu fui um administrador, estourei o cartão, não dou conta de pagar. Tá difícil, Jesus. Tá na beira do poço, sim ou não, irmão? Tem gente que tá na beira do poço emocional, irmão. As coisas tá difíceis, não consegue romper, não consegue avançar, não consegue estar lá meio-dia, todo dia tirando essa água, irmão. Essa criarinha, aquela água, irmão, aquela porçãozinha que só deixa a gente vivo. Mas a gente, na verdade, tá sobrevivendo, não tá vivendo com qualidade. Então todo mundo aqui tem um poço do meio-dia. E tá achando, não, mas essa mulher é uma pecadora. Eu falei, eu sou o pecador. O que eu prego é verdade, meu irmão. Não fica achando que eu tenho pastor é santo. Dá de bobeira, irmão. Vem com graça, não. Estou pecando igual vocês, talvez até mais. Mas uma coisa eu sei, eu sou sincero para com Deus. Todo mundo peca, irmãos. Eu não posso ser pecador. Pegou a diferença? Pecador que fica repetindo o mesmo pecado. Aí fala assim, deu B.O. Deu B.O. O que você quer entender com isso? Que Jesus faltava na vida dela.
Tinha uma área da vida dela que Jesus falou assim: eu estou faltando e eu quero entrar. Eu estou faltando e eu quero acessar. Você tem uma área que Jesus está faltando e ele tem que acessar? Ah, irmão, eu tenho. Se acabar o ano ainda, eu falar: ô Jesus, se quiser entrar nessa área, está liberado. Abrir a porta, escancareio, entra Jesus, muda a história, muda a realidade, quebra tudo e deixa nós viver o milagre da parte de Deus. Quem entendeu, irmãos? Então Jesus, ele estava querendo o quê? Identificou, sim ou não? A próximo passo fala assim: acessar. Porque tudo aquilo que Jesus sabe, ele quer, fala comigo, fazer. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? O centurião chegou a Jesus e falou: meu servo está lá doente. Ele ficou sabendo, sim ou não? O que ele falou? Eu irei e lhe darei saúde. Jesus está sempre disposto a ir. Quem está entendendo, irmãos? Jesus está sempre disposto a acessar, sempre disposto a ir. Já ele chegou, Jesus falou: não vou não, foi? Jesus falou: vamos embora, caminha comigo que vai dar certo. Quem está pegando a visão? Caminha comigo que vai dar certo. Não importa o que aconteça no decorrer do caminho, continue comigo que vai dar certo. Passou a menina, morreu, não tem importância, continue com Jesus. Vai dar certo. Jesus tem cura, Jesus tem restauração, Jesus tem transformação para mim e para você. Eu creio. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê nisso? Então quais são as necessidades? Quem está entendendo, irmãos? Irmãos, é a coisa mais realidade que tem, sim ou não? Se você passar 30 dias comigo, você vai descobrir que algumas coisas eu tenho mais defeito que você. E em outras áreas você tem muito mais defeito que eu. Quem está entendendo, irmãos? Porque eu não sou homem de Deus que eu estou pregando aqui, não, irmãos. Eu sou homem de Deus. É o que eu faço lá em casa. Eu sou homem de Deus, é como eu conduzo o meu relacionamento com a minha esposa. Um homem de Deus não se faz aqui pregando. É porque falou em línguas, é homem de Deus. Revelou. Não, irmão, nada disso quer dizer que você é homem de Deus. Que você é mulher de Deus, não. Eu sou homem de Deus pelo aquilo que eu faço lá na minha casa. Como que eu trato minha esposa, como que eu trato as minhas filhas. Isso aí é ser homem de Deus. Como que eu conduzo a minha vida, o que eu faço com o meu dinheiro. Isso aí fala que eu sou homem de Deus. Ah, porque prega, não, porque revela. Não, irmão, esquece, irmão, me ajuda. Isso é dom, Deus deu. Tem gente revelando agora, irmão, e agora vai para o motel. Porque não tem caráter nenhum, só tem o dom. Quem está entendendo, irmãos? E no último dia ele vai ser cobrado pelo dom. Pelo aquilo que ele fez com o dom que Deus deu, que é um presente. Quem está entendendo? Então a igreja precisa, fala comigo, abrir o olho. Esse dia eu fui no ambiente, irmãos, eu falei: Senhor, a igreja precisa abrir o olho. Irmão, nesses dias que nós precisamos de sabedoria. Fala assim: sabedoria. Fala discernimento de espírito. Irmão, não é qualquer um que está falando de Deus que é de Deus, não. Arregala seu olho. Abre seu olho, irmãos. Ah, porque pastor revela, irmão, abre seu olho, irmão. Na macumba revela também, irmãos. E revela é bem, é bom para revelar também. Eles falam direitinho, irmãos. Uma vez eu perguntei uma entidade, falei: entidade aí, como é que você mostra as coisas? Ela falou: o negócio é o seguinte: um dia um cara foi no centro, foi na onde? No centro. No centro de Goiânia, viu, irmão? Porque senão dá B.O. Centro de Goiânia. E aí a entidade falando, o que você fez no centro? Ele falou assim: ó, tinha um cara lá, ele queria um trabalho, sentimental. Toda vez que você passar na encruzilhada, você vê uma peça íntima, vê maçã, vê frutas, velas vermelhas e brancas, é trabalho sentimental. Pegou a visão? Se você vê vela preta e vermelha, coisa, sangue, alguma coisa, é trabalho para matar. Coisa que é para obra de morte. Entendeu aí? Pegou a visão? Diferença? Então você viu fruta, viu maçã, viu pera, viu uva, viu algumas frutas, aquela oferenda é para desfazer alguma coisa no sentimento, ou para amarrar alguém, ou para prender alguma coisa. Então está sendo pago para isso. O demônio está recebendo para fazer aquilo. Está recebendo para fazer o quê? Aquilo. Essa pessoa que foi no centro, chegou lá e falou assim: negócio, você vai sair daqui. Quando você estiver mais ou menos a tantos quilômetros daqui, você vai parar no sinaleiro, uma pessoa vai te encontrar. E essa pessoa vai sorrir para você, vocês vão começar a conversar. Você vai ter um relacionamento com essa pessoa. Foi dito e feito. Aconteceu, irmãos. Pastor, como que isso acontece? Irmão, o mundo espiritual, você não está entendendo, não. Pastor, macumba pega. É lógico que pega, irmão. Você é crente, mas está vacilando na pornografia na internet. É a portinha, irmão. A macumba vem e pega na gente. Você é crente, mas está roubando. Pega na gente, irmãos. Quando eu falo roubando, é consciente, irmãos. Quem está entendendo? É crente, só vive mentindo. Aquela mentira hedionda que começa e nunca mais para. Mente para tudo. Lógico que pega, irmãos. Quem está entendendo, irmão? Macumba não pega e não serve consciente, irmãos. Que bate seu joelho no chão e fala: Deus, tem misericórdia de mim, eu estou ruim mesmo. Me ajuda, Deus. Tem misericórdia da minha vida. Então, irmãos, esse negócio de revelar,
não quer dizer que a pessoa é de Deus ou não é de Deus, não. Se ele pregar muito bem, não quer dizer que se ele é de Deus ou não é de Deus, não. A Bíblia vai dizer que nós conhecemos a árvore pelo fruto. A igreja precisa ficar mais alerta com essas coisas. Está entendendo isso, irmãos? Conhece a árvore pelos frutos, irmãos. Prega demais, mas não tem caráter. Resolve alguma coisa? Sim ou não? Um homem lindão, mas te trai. Resolve alguma coisa? Hã? Resolve? Não, pode ser bonito de jeito que for, que a mulher não suporta isso, sim ou não? É a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos entender que nesses dias, nós precisamos, você fala comigo, ser mais espirituais. E menos natural. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então tem revelação, irmão, em outras religiões. Você está achando que só nos crentes? Você acha que é coisa nossa? Não, irmão, tem também. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem adivinhação. No Velho Testamento você vai ler sobre as pessoas que eram adivinhas, irmãos. No Novo Testamento tinha lá de Atos, falava a verdade a respeito de Paulo, sim ou não? Era o trabalho dela, só adivinhar. Paulo um dia grilou com aquele negócio, falou, esse negócio chega, sai dela, vai embora. Levou um ataque porque fez isso, foi parar na cadeia. Mas aquela mulher só tinha esse ofício, revelar os outros, pelo um espírito de adivinhação. A igreja precisa abrir os olhos para isso, irmãos. Nós somos homens e mulheres de Deus pelo aquilo que nós fazemos lá na nossa casa, no nosso dia a dia. Não pelo aquilo que a gente quer fazer como crente. Eu sou crente. Fala comigo, misericórdia. Fala comigo, Jesus identificou. Fala assim, produziu nela. Isso aqui é poderoso. Fala assim, produziu nela. Fala assim, um acesso. Fala de pergunta. Olha que coisa forte, versículo 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, não tem com que atirar. E o poço o quê? De onde, pois, tem o quê? Água viva. Água viva. És tu maior do que o nosso pai, quem? Que nos deu o poço, bebendo dele próprio. Dele e os seus? E o seu? Isso aqui para mim, irmão. Fala comigo, perguntas. São armas. Fala comigo, poderosas. Fala de novo, perguntas. São ferramentas. Fala comigo, poderosas. Sim ou não, irmãos? Para ela acessar, fala comigo, ela fez o quê? Pergunta. Você já fez alguma pergunta aqui nesse culto? Irmão, tá vendo? Você já se perguntou? Olhou para o ambiente, para o tempo que você está passando, de palavra, de instrução bíblica, e falou assim, Jesus, queria te fazer uma pergunta, o senhor está aqui mesmo, dá para o senhor falar comigo nessa noite? Dá para o senhor mudar a minha história nessa noite? Eu estou cansado de ficar nessa situação. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós queremos fazer um culto no automático. Essa mulher foi inteligente, ela falou assim, o negócio é o seguinte, esse poço está aqui há muito tempo, eu sobrevivo é dele. Ruim ou não, eu estou aqui todo dia, meio dia, eu estou aqui. Eu quero saber se de fato o senhor é maior daquele que cavou o poço. O poço tem 2000 anos. O senhor é maior que o Jacó, que cavou o poço? Nós bebeu, ele bebeu, os filhos bebeu, os animais bebeu, nós estamos bebendo. O senhor é maior? Isso é uma pergunta que destrava a proposta, irmãos. Nós precisamos aprender a fazer pergunta. Nós precisamos, irmãos, a nos perguntar a nós, falar assim, a nós mesmos. Sim ou não, irmãos? E aqui ela libera, Jesus vai falar assim, vai liberar. Olha o versículo, fala comigo, 13, perdão. Jesus respondeu e disse, o que ele responde? Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Uau. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, fala nunca, terá o quê? Porque a água que eu o quê? Se fará nele o quê? Uau. Fala, eu creio. Fala assim, até aqui. Versículo 13, até aqui. Jesus estava assim, produzindo, fala sede nela. Fala, Jesus estava produzindo sede nela, sim ou não? Até aqui Jesus está produzindo nela uma ação, fala assim, de acesso, fala comigo, de sede, de vontade, fala de desejo, de acessar, fala água viva. Jesus estava falando para ela assim, vai acessar ou não vai a água viva? Porque esse diálogo aqui, ele tinha que, fala assim, evoluir. Fala assim, para uma ação. Isso é culto. Se o culto está acontecendo e não evolui para você agir em alguma coisa, você perdeu o time do culto. Pegou a visão, irmão? Pegou aí? Se eu não evoluir para uma ação,
no decorrer do culto, eu estou perdendo o time do culto. E o time é espiritual. Está entendendo isso aí? Entendeu, irmãos? Se você está aqui e ora, se você está aqui e prega, se você está aqui evangeliza, se você está aqui fazendo, você está aqui, irmão, e na verdade já tem salvação, precisa haver uma sede em nós, aonde a gente leva, fala comigo, salvação. A quem? Falar aos perdidos. Porque essa sede que Jesus estava falando, eu vou matar sua sede. Ele estava falando sim ou não? Eu vou tirar essa sede, sim ou não? E não vou deixar você ter sede mais, não é isso aí? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Até aqui Jesus estava produzindo essa sede nela. Quem aqui é salvo? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão, não vai dar bem, ó. Levanta a mão, filho, fala, eu creio. Você fica com sede todo dia de aceitar Jesus de novo? Não, eu já aceitei, sim ou não? Agora eu estou com sede de reinar com Ele. Quem está entendendo o mistério? Jesus falou, eu vou matar essa sede, eu vou encher seu coração, eu vou encher sua vida, e eu vou te sustentar em meio às crises. Você vai ser salvo, sim ou não, irmão? Isso aqui Jesus quer fazer comigo, com você. Mas aí, fala assim, mais aí. Fala assim, versículo 15. Ela entendeu ou não? Entendeu? Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais... E volte aonde? No posto da dificuldade, irmão, na aflição. Esse é o lugar. Fala assim, que eu não quero voltar. Quem está entendendo isso, irmãos? É aqui que eu preciso entender. Fala comigo o propósito que Deus tem. Quem crê que Deus tem um propósito nessa noite? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então entenda, fala comigo, o 15. Fala comigo, o 15. Fala do preço do acesso. Porque todo acesso tem preço. Pegou aí? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente quer fazer um culto sem preço nenhum. E nada que Jesus faz é sem preço. Quem está entendendo o mistério? A gente quer fazer um culto sem ter nenhum preço. Sem ter que fazer, fala nada. E receber. Quer ver o preço? Caiu? Quer ver o preço? Versículo 15. Está aí, tá? Ela pediu para acessar, não foi? Jesus negou? Mas ele fala, ele pôs uma condição. Qual que era a condição? Chama quem? Chama o quem? Tinha marido? Então chama quem? Hã? O marido era quem? Tá difícil aqui. Né? Dá o telefone aí, por favor. O ar tá soprando bem aqui. Então Jesus manda o quê? Chamar quem? Ele disse-lhe Jesus, vai e chama quem? Fala o preço do acesso. Por quê? Ela tinha que se expor, sim ou não? Tinha que se expor ou não tinha? Então esse é o preço do acesso. Nós queremos fazer um culto sem se expor. Quem está entendendo o mistério? A gente quer fazer um culto sem se expor em nada. Ah, se eu chorar, mas se você chorar só vai ser lágrima, irmão. Água viva dos olhos. Não é? A única água que é viva é a que sai do seu olho. Sim ou não, irmão? Chorou, irmão. Urrou aí, é bênção de Deus. Deus está fazendo água na sua vida. Está entendendo o mistério? Água viva dos olhos, sim ou não? Então entenda. Fala comigo, não existe culto. Não existe culto. Sem preço. Sem preço. Ah, isso aqui é poderoso, irmão. Diz Jesus, vai e chama quem? Seu marido. Irmãos, aqui era o acesso total para aquilo que Deus estava para fazer na vida dela. E eu já estou encerrando. Porque daqui para frente, se ela não for ser verdadeira, infelizmente vai passar o tempo dela de receber algo de Jesus. E num culto a gente tem, a única oportunidade que a gente tem é de ser verdadeiro. E a coisa mais difícil que a gente faz é ser verdadeiro num culto. Quem está entendendo o mistério, irmãos? A gente está aqui ouvindo e só ouvindo. Está aqui talvez só escutando. Passa semana e semana e você só escutou e nada mudou. Irmão, eu estou indignado com isso. Eu tenho orado para isso. E eu tenho falado para Deus, Deus muda as circunstâncias. Quem está entendendo o mistério, irmão? Porque se você quiser continuar do jeito que está, irmãos, é só um problema seu. Eu não quero. Eu estou grilado, não quero não. Se você não está grilado, eu falo para você, irmão, fique em paz. Pode ficar do jeito que você quiser, não tem importância não. Mas se você quiser ficar indignado comigo, irmãos, eu quero falar a verdade para você. Eu sei que para nós acessar aqui teve um preço, sim ou não, irmãos? Todo domingo tem um preço para acessar aqui, sim ou não? Tem, irmão. Enquanto todo ajuntamento de pessoas fala comigo, tem gasto. Sim ou não? Ajuntou gente, fala assim, está gastando. Nós estamos gastando energia, nós estamos gastando tempo, nós estamos gastando energia, ar, vento. Sim ou não? Nós estamos falando assim, consumindo. Então o que Jesus quis dizer? Não tem como você passar esse tempo todo comigo e não fazer nada. Uau, irmão, isso aqui mexeu comigo.
Não tem tempo você passar esse tempo todo comigo, conversando comigo, sem fazer nada. Eu vou devagarzinho até produzir em você uma ação que vai mudar a sua vida. E eu falei, Jesus, eu preciso disso. Porque Jesus falou bem claro para ela. E ela falou que a mulher disse, respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiver 5 maridos, e o que agora tens não é teu? Isto disseste com verdade. Disse quem? A mulher. Senhor, vejo que és o quê? Fala comigo, quando eu sou verdadeiro, eu acesso outro nível. A conversa daqui agora fala assim, vai mudar. Isso aqui é um culto acontecendo. Jesus falou da dificuldade que ela tinha, necessidade. Agora o culto vai. Ela chama Jesus de quê? Jesus é só profeta, irmão? Não, vamos dizer, Jesus é só profeta. Tem como você conversar com Jesus sendo só profeta? Não tem, irmão. Jesus é muito mais do que um profeta, irmão. Ele é profeta, mas ele é muito mais do que profeta. Olha como vai mudar. Veja que és o quê? Aí ela vem. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, os judeus falam. O lugar onde se deve o quê? Está falando de coisas naturais? Está falando de... Não. Está falando de coisas naturais? Está falando de poço? Está falando de água natural? A conversa mudou para o espiritual. O culto sai na carnalidade, entra para o sentimento do marido que ela não tem. Agora o culto está no espiritual. Irmão, não sei se você está pegando. Evoluiu o culto, irmãos. Ela começou na onde? Carne. Evoluiu para quem? Marido é o quê? Sentimental, sim ou não? Ela tinha marido? Jesus falou, disseste bem. Aí ela fala, veja que tu és. Ela entra num assunto, fala comigo, de adoração. Coisas espirituais. O culto tem 3 níveis. Você veio aqui para 3 coisas. Pode chegar na carne, não tem importância. Pode chegar tudo pendibado, não tem importância. Pode chegar emocionado, não tem importância. O que não dá para ficar é desse jeito. Você precisa evoluir para o espiritual. Quem está entendendo, irmão? Todo mundo tem a chance. Olha que coisa forte, irmão. Vocês falam que aqui é o lugar de adorar. 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora e é... Não sei se você pegou isso aqui. Mas a hora vem e é em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que o adore de que jeito? Em espírito e em? Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, olha a conversa evoluindo para o espiritual total agora. Eu sei que quem? Ela entendeu. A mulher disse-lhe, eu sei que o quem? Que se chama? Uau! Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus só vai se revelar porque ela entendeu. Sabe qual a coisa mais triste? É eu vir num culto e não entender. Eu vir num culto e não acessar pelo fato de não ter entendido. Eu vim num culto falar com Jesus e não saber que foi ele. Eu vim num culto levar o culto totalmente para o natural, para o pessoal, e não entender que é Jesus que está falando comigo. Sim ou não, irmãos? A mulher diz, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier nos anunciar o quê? Olha a conversa, como que ela evoluiu para o espiritual. Disse-lhe Jesus. Eu sou o que falo. Jesus quer fazer isso todo o culto, irmãos. Ele quer ser aquele que fala contigo. Ele quer ser aquele que fala na sua casa, que fala na sua família, que fala nas suas finanças, que fala nas suas emoções, que fala no seu casamento. Jesus quer ser aquele que fala. Deixa Jesus falar. Eu sou aquele que está falando contigo nessa noite.
E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum deles o quê? Disse. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Uau! Fala por quê? Coisas naturais não têm argumento em meio a coisas espirituais. Pegou a visão, irmão? Você chega num culto totalmente espiritual, natural, e está querendo falar. Falar o quê? Eles não conseguiram falar nada. O ambiente já era espiritual. Cristo tinha se revelado a ela. Tem hora que a gente chega num ambiente totalmente espiritual, com coisa natural, e ainda quer falar. Falar o quê? É só entrar no culto espiritual. Eles conseguiram? Fala não. Os discípulos, irmão, perdeu o culto. Fala assim, perdeu o culto. Perdeu a oportunidade. Por quê? Queria comprar o quê? Jesus comeu? Não. Quando eles quiseram, falou, não vou comer, porque minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Uau, isso aqui é poderoso. Deixou, pois, a mulher o seu o quê? Fala cântaro. Fala bem forte, fala cântaro. Fala assim, deixou o quê? Não, vamos de novo. Deixou o quê? Deixou o quê? 28, sim ou não? O que ela deixa? Deixou, pois, a mulher o seu? E foi aonde? Buscar o quê? Isso aqui é algo que eu vou fechar para você entender. Que para acessar o espiritual eu preciso deixar o natural. Esse canto vai falar do seu passado e de tudo aquilo que ela tinha vivido. Ela largou e correu a cidade, sem levar água natural, porque já estava cheio de coisas espirituais. Nosso maior problema é que a gente quer levar as duas coisas tudo junto, e não vai dar. Ou você leva espiritual, ou você leva natural. Qual que é o culto que você está fazendo nessa noite? Só na carne? Só na alma? Ou você vai fazer um culto no espírito? Eu preciso ter um culto no espírito, irmãos. Eu não sou carnal. E eu não sou almático. De maneira nenhuma. O meu culto precisa ser no espírito. Eu, na presença de Jesus chegar, eu preciso chorar por ela, irmãos. Eu preciso clamar pelo toque dela. Eu preciso clamar pela presença dele. Quem crê nisso, irmãos? Olha o 29, 20, pois, aos homens. Ele foi lá e pregou, sim ou não? Aí Deus fala assim, revela o seu propósito, sim ou não? Sim ou não, irmão? Jesus vai acessar você nessa noite, eu creio. Quem crê? Se você fala comigo, deixar. Porque o acesso de Jesus revela o seu propósito de vida em nós. O propósito que ele tem para mim e para a sua vida vai ser revelado pelo acesso que eu vou ter nele e que ele vai ter em mim. Uma coisa é clara, eu não posso ter um culto só na carne. Eu não posso ter um culto só na alma. Eu preciso fazer um culto no espírito. Isso tem que ser verdade na minha vida. Queria que vocês colocassem de pé no nome de Jesus. Ela vai terminar pregando na cidade, toda a cidade ouve de Jesus, vem até Jesus, e Jesus fica nesse lugar algum tempo, alguns dias, e depois Jesus vai embora. Pessoas foram salvas nessa cidade, porque uma mulher entendeu que o culto dela não podia ficar só no natural, que o culto dela não podia ficar só na carne, que ela não podia ficar dando desculpa que estava naquele horário, era uma mulher excluída, uma mulher pecadora, uma mulher chamada de mulher da vida, de prostituta, era uma mulher excluída pelas outras mulheres, ela não podia pegar água no horário certo, porque aquele poço não era permitido a ela, junto com as mulheres que estavam casadas, e ela vivia subjugada, e no sol do meio-dia, quando ninguém queria mais pegar água, ela chegava para pegar água. Nessa noite você precisa entender, o seu culto está sendo feito por Jesus nessa noite. É Jesus que está aí falando no seu espírito. É Jesus que está aqui falando no meu espírito. Nessa noite nós precisamos entender isso, nessa noite. Eu quero que você feche os seus olhos e... Pastor, para que fecha os olhos? A Bíblia vai dizer que os seus olhos é a janela da sua alma. Tem hora que a gente precisa fechar os olhos para muita coisa que a nossa alma quer ver, irmãos. Tem hora que nossos olhos querem ver vingança por algo que a gente sofreu, e a gente fica com o olho aberto esperando a vingança. A Bíblia vai dizer que os olhos são a janela da alma, irmãos. E nós nem entendemos sobre vingança.
Deus vai falar que Ele pertence, a vingança é dele, irmãos, e não nossa. E a vingança de Deus, ela é diferente da vingança dos homens. Talvez você está esperando que Deus te vingue. Talvez a vingança que Deus tem é abençoar a pessoa que te fez algo, para que você acesse Ele. Ou talvez a vingança que você espera é Deus abençoar a pessoa, assim como fez com Davi, pôs ele numa mesa com seus irmãos que detestavam Davi. Naquele dia eles ficaram com fome porque esperavam Davi. E a Bíblia vai dizer que Samuel pôs ele no lugar dele, sentou ele na mesa e derramou o azeite sobre a cabeça de Davi. E aquele azeite desceu sobre ele e caía no copo. E assim está escrito Salmo 23. Sim ou não, irmãos? Que o meu cálice transborda, sim ou não? E Davi naquele dia ele foi ungido no meio de seus irmãos. Nessa noite é noite, irmão, de deixar Deus acessar nós pelas nossas dificuldades. Eu acho que a coisa mais difícil hoje é a gente ser sincera, se achar um homem de Deus sincero, um pastor sincero, um profeta sincero, uma pessoa que não está vendendo um dom, que não está comercializando o seu dom, que o seu dom é primeiro, que é o seu caráter, sua vida com Deus, que é a sua busca. Hoje em dia está faltando sinceridade, irmãos, nos corações, irmãos. Está faltando sinceridade no coração. Nós temos necessidade, mas nós somos sinceros. Deus está levantando uma igreja hoje sincera nas suas ações, irmãos. Uma igreja que entende que quando a trombeta tocar, nós temos, ó Deus, um trono que precisamos passar, e esse trono se chama trono branco. E todos nós vamos passar nesse trono. E nesse trono vai haver um julgamento, irmãos. E todos nós vamos ser julgados pelaquilo que fizemos, pelaquilo que falamos, irmãos. Nós vamos ser julgados pelas nossas ações, pelaquilo que nós falamos. Nós vamos ser julgados, irmãos. Entenda isso nessa noite. Nós falamos que Jesus está à porta, Ele está à porta, tudo está sendo cumprido. Mas nessa noite Deus está nos chamando a entender, igreja, que nós temos necessidade, né? Nossa necessidade, Jesus quer falar nela nas nossas vidas. Eu não sei qual é a sua necessidade, se ela está aqui com você, se é na sua casa, que é seu esposo, que a sua necessidade é na sua personalidade, é no seu temperamento, se a sua necessidade é na sua condição, se a sua necessidade é na sua vida física, espiritual, conjugal, familiar, financeira. Eu não sei se a sua necessidade é nos seus pensamentos, no seu caráter, naquilo que você busca. A sua necessidade é que Deus resolva o seu problema. Que a sua necessidade é que Deus mude o seu marido antes, na verdade, sem te mudar primeiro. Porque tem gente que é assim, quer que muda a esposa, mas ele não quer mudar primeiro. Ele quer se beneficiar pela mudança que Deus faz no outro e não quer mudar. Nesse ministério nós temos a liberdade de pregar a palavra de verdade, irmãos. Nós temos liberdade de falar que pecado, irmãos. Ah, pastor, mas mudou, está tudo moderno. Pois é, a Bíblia ela não é um livro de modernidade. A Bíblia é um livro de verdade. Se é pecado, irmãos. Se a Bíblia está falando que é pecado, não importa se passou 100 anos, é pecado. Ah, pastor, mas passou muito tempo. Não, é pecado, irmãos. O poço tinha 2000 anos e era de Jacó. Não mudou, era de Jacó o poço. O tempo não muda os pecados. Nós queremos dar nome diferente, mas continua sendo pecado. Nós precisamos entender como igreja nessa noite que Deus está abrindo uma porta de acesso para nós, igreja. Na verdade, o problema não é eu estar no poço, o problema é Jesus não vir. Eu pensei nisso, irmãos. O problema não é eu estar no poço, o problema é Jesus não vir. O problema é Jesus não sentir a necessidade de passar no poço de Samaria. No poço que talvez eu possa estar, você pode estar. O problema não é eu estar no poço, o problema é Jesus não passar nesse poço. E eu fiquei pensando nisso, falei, Jesus, tem misericórdia, passa nesse poço. No poço da dificuldade da minha vida. Eu não sei se você tem um poço nessa noite. Porque tem gente, irmãos, ele quer ser muito santo, ele está afundado no poço, ele perdeu até o canto, não consegue tirar a água, mas ele quer manter o padrão, irmãos. Deus nessa noite está nos ensinando, irmãos, a entender que Jesus está acessando pela nossa necessidade. Eu não sei qual que é a necessidade da sua casa, da sua família, da sua vida. Talvez a sua necessidade nessa noite é coisas financeiras que se tornarem espirituais.
para a sua vida. Você não tem sossego mais, a sua mente está sendo tomada semana após semana, você não consegue ter vida com Deus, é só coisas físicas, naturais, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, eu preciso disso, eu tenho que ter aquilo, eu preciso daquilo, é disso, eu preciso fazer esse negócio, e você não tem uma vida com Deus mais. Eu quero nessa noite, irmãos, que você aí no seu coração, Deus abriu uma porta, irmãos. Há dias atrás eu preguei sobre porta, eu falei que existe uma porta grande e eficaz, mas muitos são os adversários, eu falei sobre os adversários que estão nessa porta. Mas nessa noite, irmãos, Jesus está na beira do poço, e Ele está conversando comigo, com você, desde que começou o culto, Ele está aqui. Deus falou comigo nessa noite, falou: Wesley, vai lá que eu vou estar lá hoje. E eu falei: Espírito Santo, só vai. Ele falou: vou, eu estou com todo mundo, mas nessa noite eu vou lá. Jesus vai vir no poço. Para a mulher Ele fez uma pergunta e destravou ela no propósito dela. Para a mulher, uma pergunta que Jesus fez. Jesus só falou para ela uma coisa: vai lá, chama teu marido. Jesus só deu uma ordem para ela: chama teu marido e nós vamos iniciar o processo da água viva. E ela falou: não tenho. Esse é o momento primordial do culto, é quando eu sou verdadeiro para com Deus. Você consegue levantar suas mãos para os céus? Eu profetizo sobre a sua vida nessa semana, que seja uma semana de viver algo sobrenatural de Deus, que a sua necessidade não seja as suas limitações, mas que seja o acesso para que Deus faça um milagre na sua vida. Que nesse mês de dezembro você possa viver, não na sua necessidade, mas viver no acesso que Jesus tem para a sua vida. Que você possa viver na solução que Jesus tem. Que nessa semana você possa viver o sobrenatural de Deus. Que o perdão te alcance em o nome de Jesus nessa semana. E que você também alcance em nome de Jesus e libere perdão nessa semana. Que nessa semana você seja frutífero, que você seja próspero, que a mão do Senhor se abra para você e que a bondade de Deus te acompanhe. Que você viva nessa semana uma semana de viver bondade de Deus sobre a sua vida, bondade de Deus sobre a sua casa. Que os seus sonhos se realizem, que a mão do Senhor te alcance de maneira profética e que você possa, em nome de Jesus, nessa semana acessar algo sobrenatural de Deus. Que ainda esse mês algo sobrenatural de Deus aconteça sobre a sua casa, sobre a sua família. 2024 é o ano do acesso. Nós ainda estamos em 2023, ano de colheita, ano de rompimento, ano de avanço. E nós vivemos isso nesse ano. Eu estou profetizando sobre a sua vida nesses dias. As palavras têm sido proféticas, porque nós servimos um Deus profético. Grave isso, irmãos. A vida de ninguém que Jesus acessa continua a mesma. Vai embora com isso no seu pensamento. Jesus acessou minha vida, eu nunca mais vou ser o mesmo. A minha história mudou, minha vida mudou, minha condição mudou, a minha fala mudou, meus pensamentos mudou. Eu sou fruto de um acesso de Jesus na minha vida. Creia nisso, irmãos. Em nome de Jesus, vá em paz. Aplauda aquele que pode acessar o coração dos homens.